O absolutismo foi uma forma de organização política característica da Europa entre os séculos XVI e XVIII, marcada pela centralização do poder nas mãos do monarca e pela redução significativa da autonomia das antigas estruturas feudais. Ele não surgiu de modo repentino, mas foi resultado de um longo processo histórico de transformação social, econômica e política, iniciado ainda no final da Idade Média, quando o enfraquecimento da nobreza feudal e o fortalecimento das cidades criaram condições favoráveis à construção de estados mais centralizados. Nesse contexto, reis passaram a consolidar sua autoridade sobre territórios antes fragmentados, estabelecendo exércitos permanentes, sistemas de cobrança de impostos mais organizados e administrações burocráticas que respondiam diretamente à coroa. A centralização do poder absolutista esteve profundamente ligada ao interesse da burguesia em garantir estabilidade política e segurança econômica. Comerciantes e setores urbanos emergentes viam na figura do rei forte uma proteção contra a instabilidade provocada pelas disputas entre senhores feudais. Assim, o absolutismo não foi apenas imposição monárquica, mas também resultado de alianças sociais estratégicas que favoreciam o fortalecimento do Estado. Ao mesmo tempo, a monarquia consolidava instrumentos administrativos capazes de controlar melhor o território, impor leis uniformes e garantir maior previsibilidade nas relações sociais e econômicas. Outro elemento essencial para a consolidação do absolutismo foi a construção de uma ideologia política que justificasse o poder absoluto do rei. A teoria do direito divino dos reis afirmava que a autoridade monárquica era concedida diretamente por Deus, o que tornava ilegítima qualquer tentativa de contestação por parte dos súditos. Essa concepção reforçava a ideia de que o rei estava acima das instituições tradicionais, como assembleias representativas e conselhos aristocráticos, e que sua vontade deveria ser obedecida como expressão da ordem natural e divina. A centralização do poder, portanto, não era apenas administrativa, mas também simbólica e cultural. O absolutismo também implicou a reorganização das estruturas militares. A criação de exércitos permanentes, subordinados diretamente ao rei, reduziu o poder dos senhores feudais, que antes mantinham forças próprias. Esse controle militar fortaleceu o Estado e permitiu maior capacidade de intervenção interna e externa. Além disso, a centralização fiscal foi decisiva. A cobrança sistemática de impostos garantiu recursos para sustentar a máquina administrativa e militar, ampliando ainda mais a autoridade real. Na França, o absolutismo atingiu uma de suas formas mais conhecidas sob o reinado de Luís XIV, frequentemente associado à expressão "o Estado sou eu", frase que simboliza a identificação entre a figura do monarca e a própria estrutura estatal. Nesse modelo, a corte passou a funcionar como centro político e cultural, atraindo a nobreza para um ambiente de controle indireto, onde privilégios eram mantidos, mas a autonomia política era reduzida. O absolutismo francês tornou-se referência para outras monarquias europeias, que buscaram reproduzir formas semelhantes de centralização administrativa e simbólica do poder. Apesar de sua aparência de autoridade ilimitada, o absolutismo possuía limites concretos, impostos por tradições jurídicas, estruturas sociais e dificuldades práticas de controle territorial. Em muitos casos, o rei precisava negociar com grupos privilegiados, como a nobreza e o clero, para garantir apoio político e financeiro. Assim, o poder absoluto era mais um ideal político do que uma realidade plenamente alcançada em todos os aspectos da vida social. A centralização absolutista desempenhou papel fundamental na formação dos Estados nacionais modernos, ao estabelecer fronteiras mais definidas, sistemas administrativos relativamente uniformes e mecanismos de autoridade central capazes de integrar regiões antes fragmentadas. Ao mesmo tempo, essa concentração de poder gerou tensões que, posteriormente, contribuíram para o surgimento de movimentos de contestação,
especialmente durante o Iluminismo e as revoluções burguesas do século XVIII, que passaram a defender a limitação do poder monárquico e a ampliação da participação política. Dessa forma, o absolutismo representa uma etapa decisiva na transição entre a ordem feudal medieval e a formação do Estado moderno, pois consolidou estruturas políticas centralizadas que reorganizaram a relação entre poder, território e sociedade, preparando o terreno para transformações profundas que redefiniriam a política ocidental nos séculos seguintes.